Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Salve Palavra, um programa do canal Arte Agora. E bem-vindos a 2024. Este ano nós teremos uma pequena modificação no nosso palco iluminado. Como sempre, eu trago o livro de indicação de leituras, sempre vão ser livros que eu já li e que estão de pessoas, escritores, escritoras, poetas contemporâneos. Mas também eu vou trazer, na primeira parte do programa, algum livro que seja o mote de toda a nossa conversa do mês. Então, para este mês, eu indico a vocês a leitura de C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. E eu trouxe ele porque o que é que eu imaginei para a gente ver como é tão gostoso estar aqui, desfrutando essa situação de conversar sobre a leitura. E, ao ler este livro, eu trago algumas reflexões que foram feitas e eu repasso para vocês como final de ano. Então, o mote de hoje é como cultivar uma vida de leituras. Uma delas é aqui no Palco Iluminado, onde eu trago sempre livros de escritores e escritoras contemporâneos. Então, o que eu achei interessante para a gente ver sobre esse livro, saber e conhecer, é que o escritor C.S. Lewis ele era um leitor aficionado. E então, o que é que nesse livro tem trechos de palestras, artigos que ele fez, com comentários, análises sobre sempre o aspecto da leitura. Então, ele diz assim: uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é eu saí, ou, a partir de outro ponto de vista, eu entrei. Veja como é interessante todo isso que ele nos fala e que eu fiquei imaginando. É pura verdade quando nós pegamos um livro e temos essa sensação. Queremos, ele diz, queremos ver com os olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. A experiência literária cura a ferida da individualidade sem diminuir seu privilégio. Ao ler a grande literatura, eu me torno 1000 homens, no meu caso, 1000 mulheres, e, ao mesmo tempo, continuo a ser eu mesmo. Eu transcendo a mim mesma e nunca sou mais eu mesma do que faço quando faço isso. Veja que coisa mais linda o C.S. Lewis nos trouxe. E eu acho que tem tudo a ver com esse programa Palco Iluminado, onde cultivamos a leitura e trazemos essa experiência de entrar na obra do outro e sair de forma totalmente diferente.
E, no final desse livro, que eu acho super interessante, umas dicas, exercícios para o registro de reflexões da sua vida de leitura. Então, vocês que estão assistindo o Palco Iluminado, façam essas perguntas a vocês. Veja aí. No caso aí, esse exercício. Liste os 10 livros que mais influenciaram quem você é hoje e escreva algumas frases por cada livro, de como eles o moldaram. Outra pergunta interessante. Que livros você leu que o ajudaram a ter uma perspectiva diferente? Como essas experiências causaram mudanças na sua vida? Que livros você deveria ler que abririam outros mundos com os quais você ainda não está familiarizado? Que mais? Outra pergunta: que livros você releu e por que os escolheu reler? Que mais? Escreva suas memórias de livros que na infância o transportaram e criaram em você um amor pela leitura. Liste os livros velhos que você se comprometerá a ler, como uma interrupção temporária da leitura dos livros contemporâneos. Os clássicos sempre são clássicos. O que você acha de gêneros de livros chamados contos de fadas ou livros de fantasia e mágica, dos quais Lewis tem muito a dizer? Lewis escreve de modo comovente sobre a descoberta do autor favorito. E aí pergunta: quem você diria que é seu autor favorito e que papel ele ou ela exerceu na sua vida? Lewis enfatiza a importância de lermos por prazer. Então, quais livros você lê exclusivamente com este propósito? Por que você considera esse tipo de leitura importante? Então, o que eu posso responder é que eu trouxe este livro como mote do nosso programa de abertura de janeiro, e para dizer exatamente isso, que a leitura é importante na minha vida, de muita gente que eu conheço, e deixo essas perguntas de início de ano, já que estamos sempre recomeçando, para a gente cultivar nossa vida de leitura, recomeçando com esses questionamentos, fazendo esses exercícios. E fazendo o meu exercício do mês, eu vou trazer aqui a obra que eu participei no ano passado, do lançamento do livro do Amargedon, de Alexandre Santos, aqui do canal Arte Agora. E eu chamo Alexandre, que não foi combinado ele saber dessa programação. Eu sempre tenho liberdade de escolher os livros. E por que eu presto essa homenagem a Alexandre? Primeiro, pela parceria que nós temos de longas datas. Segundo, porque ele é um escritor prolífero. Quando a gente termina de falar um, já tem outro. Então, é interessante, nós, escritores, precisamos da divulgação dos nossos livros. E aí eu trago para a abertura, e porque que momento mais interessante para a gente fazer tantas reflexões sobre leitura, Alexandre, né? Então, bem-vindo aqui ao programa, com esta minha surpresa de início de ano. E o que é que eu queria com você, a gente conversar um pouco sobre esta obra e como será o nosso programa este ano. Eu não sei se ficou claro para você, Alexandre, como será este ano. Eu trago um livro de mote, certo? Esse livro mote do programa, e sempre um livro, né, de um escritor contemporâneo. Então, na abertura, eu trouxe esse Como Cultivar uma Vida de Leitura, para ser a abertura de todo o ano, porque isso é que o Palco Iluminado faz, é cultivar um programa que cultiva a leitura. E eu achei interessante, no início de ano, nós fazermos esses questionamentos, a gente relembrar os livros que lemos, quem nos influenciou,
E é interessante, eu trago você porque você fala sobre, através de ficção, no seu livro Armagedon, sobre a vida real, ficcionada, e você sempre discute algumas coisas sobre o bem, o mal, você tem interesse pela política, porque você acredita que o poder está no meio de tudo isso, e você usa um pouco do fantástico, porque o seu lado de escritor gosta desse mistério, desses enredos bem mirabolantes que a gente vê presente em todos os seus livros. Bem-vindo aqui ao Palco Iluminado, você que é o dono do Arte Agora, mas aqui eu tenho a alegria de partilhar com você esse espaço e o que é o que eu queria, Alexandre. Quem vai assistir, muita gente lhe conhece, mas algumas pessoas que assistirão também não lhe conhecem. Então, você me falar um pouco sobre você, os livros que fez e, no caso em particular, falar do Amargedon, como é que chegou. E não sei se ficou claro para você que eu escolhi o Amargedon, exatamente por isso que a gente está iniciando o ano e a gente deva refletir sobre exatamente sobre o que o livro nos traz, essa questão da gente estar presente sempre a gente, todas essas forças no nosso dia a dia. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Bernadette por essa chance de conversar um pouquinho sobre Armagedon. E como ela disse, eu fui surpreendido agora que eu iria falar sobre Armagedon, até porque eu imaginava que Bernadette, que acabou de chegar ao Brasil de umas férias merecidas, num lugar muito frio, no Canadá, ela foi rever os filhos, os netos, e, enfim, ela chegou, a Bernadette não para, né? Ela chegou já cheia de ideias, então quando eu liguei, ela disse, não, vai ter sim, não sei o que e tal. E ela me explicou, comecei, e disse, não, e vai ser a Majadon. Bom, a Majadon né? Então eu fico, Bernadette, primeiro muito agradecido, mas muito agradecido. Você não pode imaginar o quanto eu gosto de falar sobre as coisas que eu escrevo. E isso tem uma razão muito simples. É que as pessoas me conhecem muito como uma espécie assim de produtor cultural, uma espécie de agitador cultural, uma espécie de dirigente cultural. E poucos sabem que eu escrevo. E eu escrevo muito mesmo. Como todo mundo sabe, eu sou engenheiro, a engenharia que é uma paixão da minha vida, é quem paga as minhas contas, mas e a segunda paixão é a literatura. Então, eu escrevo todos os dias, eu escrevo muito. Todos os dias eu publico uma crônica. Eu não era cronista, mas passei a ser. Hoje em dia, todos os dias eu publico uma crônica. Quem quiser conhecer as minhas crônicas, vai lá na minha página, o Alexandre Santos, com 2 T's.com.br, está lá a crônica e tal. E publico muito, como você falou, publico muito. E o último livro que eu publiquei foi o Armagedon. Um livro que foi publicado pela Moinho, que é a editora, que é coordenada lá pelo Rogério Generoso, e que vem me acompanhando também. E o lançamento de Armagedon, mas foi uma espécie de apresentação do Armagedon. Nós não podíamos deixar de participar da Bienal de Pernambuco. A Bienal de Pernambuco é um empreendimento que eu acho importante, não só em se tratando de uma Bienal, mas também, Bernadette, porque é um exemplo de luta, né? O Rogério Robalinho é um vencedor, e aquilo reflete que a luta pode trazer dividendos. Então, o Rogério, a cada 2 anos, ele enfrenta um touro, ele enfrenta um leão e realiza a Bienal. E eu me sinto assim muito gratificado em participar da Bienal, muito gratificado por conta disso, porque eu sei que participo de um empreendimento de luta e de força que é levado adiante pelo Rogério Robalinho e agora também pelo Guilherme Robalinho, enfim, pelos Robalinhos todos. E aí, e lá, a apresentação, eu revi alguns amigos, revi o meu amigo Gustavo Robertson Tabica, que é responsável, não sei se você sabe, eu acho que eu apresentei a você, eu sou um homem de ciência, mas sou um homem de arte.
E eu já passei por diversas artes. Pouca gente sabe, mas eu já participei de teatro. E participei de uma única peça. E essa única peça, eu era muito jovem, eu ainda estava nos bancos escolares, e essa peça foi escrita por um cavalheiro chamado Gustavo Robertson, que estava lá, apareceu lá na apresentação do livro. E eu fiquei muito feliz lançar um livro, com pessoas amigas comentando o livro, e vendo o Gustavo Robertson, Tabica, doutor Gustavo Robertson, para os outros, para mim vai ser sempre o meu querido amigo Tabica, que foi quem escreveu a peça Sansão de Dalila, que eu tive a chance de participar e de trabalhar, e eu devia ter até insistido mais, porque não existe coisa mais gostosa do que encenar e estar diante de um público. A gente vê o olhinho brilhando, a gente fica com aquela certeza se vai lembrar todas as falas, e depois, quando não está lembrando as falas, alguém vai e sobra para você, e olhe, foi uma experiência maravilhosa, e eu acho que eu não gostaria de morrer sem antes participar da encenação de mais uma peça e que eu não sei se o Gustavo Roberto vai escrever outra peça, mas se escrever, lembrar de mim, eu estou disposto a participar. Pois bem, além de ver Gustavo e ver outros amigos, eu tive, de um lado, Bernadette Bruto comentando o livro, e de outro, Antônio Valdo de Alencar comentando o livro. E são duas pessoas que eu tenho, assim, uma verdadeira paixão, porque são pessoas que, vamos dizer assim, que têm a paciência de ler as coisas que eu escrevo. E Bernadette, ela não tem só a paciência, ela tem a sensibilidade de alcançar coisas que, eventualmente, o autor imaginava que ninguém fosse perceber. Bernadette, ela percebe exatamente onde o autor quer chegar, ela percebe exatamente as palavras que ele usou, e foram aquelas, e por que não foram outras, e foram exatamente aquelas. Isso, Bernadette, me deixa muito feliz mesmo. O Armagedon, ele vem na sequência de O Sonho de Clara, me parece que ele se complementa em certa medida, porque o Sonho de Clara se realiza porque o Armagedon não se realiza. Porque se o Armagedon se realizar, nada vai existir. Tudo vai acabar, tudo vai fenecer. Então, o sonho de Clara existe é, e se realiza porque o Armagedon nunca vai acontecer. Nunca. E não vai acontecer porque pessoas como a própria Clara se encarregam de fazer com que o Armagedon não ocorra. E quando eu falo Clara, que é um personagem, eu quero me referir a pessoas como a própria Bernadette, que está o tempo todo lutando. A gente pode dizer, não, mas que luta é essa? É a luta da vida, é viver, é fazer com que as pessoas. Eu fico imaginando, Bernadette, quando você desperta nas pessoas a vontade de ler, quantas almas você não consegue salvar naquele momento? Quantas almas não são salvas pelo programa Palco Iluminado, quando Bernadette diz: vamos ler, e recomenda a leitura de um livro. E as pessoas leem, elas ficam diferentes. Ao ler, as pessoas ganham um novo jeito de ser. Elas deixam de ser presas fáceis, os manipuladores das palavras, e ganham uma espécie de super-homens e super-mulheres. Então, eu quero dizer claramente que eu fico muito feliz, Bernadette, e você não pode imaginar o quanto eu sou grato a você por esses momentos que você me proporciona. Alexandre, e você vê que o C.S. Lewis ele fala exatamente isso. Quando a gente deixa a nossa individualidade, quando a gente lê o outro, e a gente se enriquece. Quanta coisa a gente não aprende com o outro, e quantos mundos não é descortinado, e a gente muda até de ideias, ou tem novas ideias. Aqui também que é um momento de confraternização do ano que se inicia, lhe digo que no ano passado eu mudei o programa e trouxe pessoas que estavam também no meu entorno, aquelas pessoas invisíveis, graças a um artigo que eu li seu falando sobre dar lugar aos invisíveis. Então, Obrigado. veja o poder da leitura que tem sobre isso. Então, voltando ao Armagedon, eu queria lhe dizer que foi um prazer estar lá na Bienal.
E é um livro que vocês, como eu disse, Alexandre está sempre discutindo a vida, né? As questões de poder, o bem e o mal, e ele, o que eu descobri, ele sempre eu dizia, ele sempre faz muita crítica às instituições, né? E principalmente aquelas instituições, vamos dizer, religiosas, e que eu pensava assim, poxa, por que Alexandre faz tanta crítica? Mas você, na medida que você vai lendo, você vai vendo o que é que o autor tem. Não é um homem sem fé, muito pelo contrário. Né? Quem leu o Maldição e Fé, quem leu outros livros dele, entende que por trás dessa crítica a instituições, que é diferente da crença no bem, no bom, no belo e da verdade. E o Armagedon é exatamente isso, e a protagonista, no caso aqui, é a Jane Dantas, né? E eu, Jane como Clara, sempre, eu Jane vou trazer Clara. um pouco de uma leitura aqui, certo? E eu queria que depois você ainda falasse, eu trago alguns trechos que eu selecionei, porque o que eu acho mais gostoso da gente ler e trazer para as pessoas é não contar a história toda, né? Porque senão não tem graça, mas é falar um pouco sobre o livro, e você melhor do que ninguém disse de onde é que o livro vem, tudo. Ele é da editora Moinho, né? E ele tem. Eu achei super interessante também o que é que ele diz aqui, ó. A ficção serve para tudo, inclusive para descrever sonhos e esperanças. Que coisa melhor para a gente começar o ano de 2024 com o livro Armagedon, nos recordando sobre o que é que nos serve na a própria ficção. E a história que ele traz é exatamente dessa luta do bem e do mal, e o primeiro trecho que eu vou ler está aqui. Com a inconfundível marca do mal, estas ameaças estão cada vez maiores, frequentes e assintosas. Se nada for feito para conter aqueles que causam a humanidade, será levada rapidamente à barbárie e à inevitável extinção da civilização construída pelo homem nesses últimos milênios, né? É, então, ele fala também uma parte do livro, eu não vou contar o detalhe, mas há esta luta contra este mal, né, que a ficção situa num determinado período de tempo, num país, né, chamado Brasil, numa determinada configuração, e também com a participação da igreja, tem aqui. Eu achei esses trechos super interessantes, que diz assim: sei que algum de vocês não tem religião e que não acreditam em certas coisas da igreja, mas mesmo assim, como demonstração de amizade a mim, peço que use escolar. Parece uma simples tira de pano, mas na realidade é um símbolo de proteção. Você vê que Alexandre traz essa simbologia, fala sobre religião, e qual é, no caso, aqui é o próprio Vaticano que está nesta missão, e vocês só vão saber se lerem, né? Porque eu só estou deixando um gostinho. Então, e a ordem do Vaticano é: vão e tragam a vitória do bem sobre o mal, pois o mundo não merece viver sobre os desígnios da perversidade, da arrogância, da negação da ciência e dos valores humanos sobre o reino da mentira. Vão e tragam a vitória do bem sobre o mal, pois precisamos pavimentar a estrada que vai salvar a humanidade da barbárie
e criar um mundo de paz, alegria, fartura, concórdia, harmonia, prevalência da ciência, da arte, da cultura, que não haja fome, violência, desabrigo, desamor. Sigam em paz e retornem com a glória do Senhor. Então, vocês já podem ver o que é que nós temos aí pela frente, do que esse Armagedon que se forma e dessa eterna luta do bem e do mal. Então, Alexandre, eu queria que você fizesse mais algum comentário sobre o Armagedon, que você achasse que era conveniente. Eu podia falar também quem foi que prefaciou o livro, né? Eu lembro também que esse livro ele teve o primeiro lançamento lá, antes da Bienal, ele também teve um lançamento, se não me engano, na Livraria Cultura. Cultura. Isso teve a É a presença de livraria, é muitas. porque a livraria Cultura ela mudou de nome. Eu acho que é Livraria da A Praça, não, Livraria Jaqueira, Jaqueira, que está lá exatamente. onde era cultura, uma coisa muito O bonita. E livro eu, ele era lá onde era é, cultura, na Livraria Jaqueira, teve, inclusive, ficou lotado de gente, é, foi um evento extremamente interessante. Então, eu tive a oportunidade de ver a apresentação lá e tive a oportunidade na Bienal de também participar deste mesmo lançamento, que também foi muito interessante. O Amagedon deixa a gente pensar em muitas coisas. Acho que é importante, como leitura de início de ano, porque, como diz Alexandre, a ficção ela pode nos trazer, descrever muita coisa, inclusive sonhos e esperança. o Armagedon, como você bem percebeu, eu não sou religioso, mas eu tenho uma fé profunda em Deus. Eu não entendo como alguém pode imaginar que o universo seria possível se não houvesse Deus. Então, Deus realmente está acima de tudo, mas também está acima das religiões, que é uma invenção humana. E isso eu deixo muito claro num outro livro, o Livro dos Livros, que é um livro que já foi publicado há algum tempo e vai ser republicado agora na Itália. Eu soube agora, a Mila Simões de Abreu me informou que uma editora da Itália vai publicar o Livro dos Livros. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, né? Quer dizer, a minha obra está, enfim, está andando, né? E vai, não sei como é que vai ser, como é que os italianos vão ler o Livro dos Livros, que é uma outra apresentação sobre o mesmo tema. E é como o Bernadette disse, sempre o bem contra o mal. O Armagedon, ele tem muito de política, claro, porque é o bem contra o mal. Então, sempre que você coloca o bem contra o mal, você coloca, de alguma forma, as opções. Você, por exemplo, por esses dias, um padre, o padre Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, que em São Paulo, se notabilizou por dar comida aos pobres, por tentar se tirar as pessoas da sarjeta, está sendo ameaçado de uma CPI contra ele. Eu fico imaginando se Jesus Cristo tivesse chegado de São Paulo também acontecer isso com ele, né? Então, sempre que a gente fala em resgatar as pessoas do sofrimento, de fazer com que as pessoas possam sorrir, possam amar, possam viver, possam curtir suas férias com felicidade, com a sua família, com aqueles que gostam, alguém acha que está fazendo política, mas não. Quer dizer o seguinte: o mundo de Deus é um mundo alegre. O mundo de Deus é um mundo onde não há fome. O mundo de Deus é um mundo onde há fartura, há comida para todos. É só a gente ver na própria Bíblia, quando fala no paraíso. O paraíso não era um lugar de fome, não. O paraíso é um lugar de tranquilidade, de alegria. Adão vivia lá muito feliz, Eva também. E eu não sei exatamente quem foi que inventou o tal do pecado. Acho que foi aquela tal serpente que dizem lá, né? Acho que é aquela serpente que estava mal intencionada. E no final o cara começa a se dar mal, né? Mas ali se nota que tudo onde tem o dedo de Deus é uma coisa boa, uma coisa do bem, uma coisa para cima, uma coisa de. Acho que
Eu acho que no céu deve ter muito carnaval, deve ter muito frevo, deve ter muita leitura, deve ter muito livro bom, muito filme bom, muitas bandas boas, muito rock, muitos Beatles. Eu acho que o céu deve. O céu, Bernadette, eu acho que é um lugar. Eu acho que no céu todas as pessoas têm esse seu sorriso, um sorriso franco, um sorriso alegre, porque tem razão, está rindo. O céu não é um lugar triste, não. Então, quando eu começo a colocar nos meus livros as figuras que são associadas ao bem, ao bom, eu estou me referindo a Deus. Eu estou me referindo a quem nos faz viver com alegria. Há um tempo atrás, Bernadette, eu sei que eu estou falando muito, mas você me chamou, eu adoro falar. Eu bati com a porta do carro numa unha, e a unha ficou preta, sabe aqui, ó. Isso não é esmalte, não. Nossa, É a unha que vai cair, né? E foi uma dor grande. E durante aquela dor, eu imaginei, será que esta dor é um castigo? Claro que não. Claro que não. Aquela dor é para provar que eu estou vivo. Os mortos não sentem dor. Nós temos que aproveitar as coisas que acontecem conosco como oportunidades. E, evidentemente, que eu não vou colocar mais meu dedo naquela porta. Aquela porta vai pegar outro dedo, o meu não, né? Mas então, veja isso. E aí é onde eu começo a escrever as coisas. E a gente vai aprendendo. Eu quero confessar, Bernadette, que eu estou escrevendo atualmente, além das crônicas diárias, eu estou escrevendo um outro romance, que o título provisório é A Batalha Final, que é uma coisa que é um mundo pós-apocalíptico. É como se tivesse havido é como se a pandemia tivesse dizimado o mundo e houvesse um outro mundo depois, né? Então, imagina o que é que não vem depois, né? E aí é muita coisa. Mas, entre uma coisa e que outra, beleza, não é? entre uma coisa e outra, eu escrevo contos, né? Então, entre um texto longo, que o romance são narrativas longas, e os meus são longos, eu escrevo contos. E aí eu comecei a escrever um conto. Era o conto do insucesso de três ladrões. Um ladrão, um fato aconteceu comigo, eu fui para uma festa de carnaval, um baile de carnaval em Olinda, estava sem, enfim. E eu estava lá, era um tempo que não havia internet, não havia no Google, não havia esses negócios tudo para fazer pesquisas online. E eu estava, Bernadette, pegando todos os panfletos de todos, tudo que se distribuía a respeito de Olinda, que era material para um próximo escrito meu. E eu fui assaltado. E o ladrão, coitado, meteu a mão na minha pochete, a- pegou todos os papéis que podia levar e correu. E eu fiquei imaginando depois esse ladrão, coitado, quando descobriu que só tinha levado papel, e papel que não tinha, né, ele teria voltado para bater. Então, a história desse ladrão. O outro ladrão, que eu também ouvi, um fato que inspirou esse texto do conto, também foi no carnaval. O ladrão, coitado, ele roubou a carteira de alguém e correu. E quando ele dobrou a Ponte Velha, ele deu de cara com a polícia, que era justamente havia uma barreira policial para impedir que as pessoas entrassem com armas e com não sei o quê. E o ladrão foi preso na hora. Coitado do ladrão. Imagina o azar daquele ladrão. E o terceiro episódio desse conto, que tem um desfecho muito triste, o conto, não a história é engraçada, conta a história de uma mocinha que estava também num dia de carnaval, ela estava passeando com o seu cachorrinho, e uma mocinha muito bem educada, né? E tinha levado um saco plástico para recolher as coisas do cachorro. E chegou o ladrão. E o ladrão, né, a moça, o cachorro de um lado, o saco plástico completamente recheado com as coisas que o cachorro tinha esvaziado da tripa, e o ladrão querendo roubar. E ela, coitada, ela dizia que não tinha nada ali, estava sem relógio, estava sem carteira. Aí o ladrão brandiu o relógio assim, esse saco. E aí o cara, o ladrão ficou assustado e roubou o saco da moça. E lá vai o ladrão com um saco cheio de tica de cachorro. E eu fico imaginando o que esse ladrão não deve ter esbravejado quando descobriu o conteúdo do saco. Pois bem, eu escrevi uma história
a história deliciosa, linda, super divertida, com esses três caras, esses três ladrões, aos quais eu peço perdão por aquilo que a vida deu a eles. Não só o desfecho, mas por os ter levado a essa vida de crime que não é boa para ninguém. Pois bem, o meu iPad cismou de apagar o conto, cismou de, o conto pronto, e eu não tenho mais nada. E aí, É, e aí eu aprendi que eu não posso confiar muito no meu iPad. Meu iPad é muito bom, mas isso não me deixou triste, porque eu vou escrever outro conto. As pessoas que estão lá em Gaza, levando bomba na cabeça, talvez não tenham tempo para escrever conto. E eu estou aqui, escrevendo conto e conversando com Bernadette Bruto, que me deixa falar sobre Armagedon e sobre outras coisas. Bernadette, mais uma vez, muito obrigado. o Alexandre e vocês que estão aqui escutando, eu queria agradecer você, essa participação, espero que você tenha gostado. Foi realmente com muito carinho, vai ser com cada pessoa que eu fui para assistir assim, durante o ano. É, gostei de ter começado com pegado o mote do C.S. Lewis, né? Todos nós cultivamos essa vida de leitura. Nós somos leitores antes de escritores. E ele diz aqui uma coisa: boas histórias muitas vezes apresentam o maravilhoso ou o sobrenatural. E nada sobre histórias tem sido tão frequentemente incompreendidos como isso. Então, você que acrescenta muita coisa assim do sobrenatural, tudo, às vezes há o estranhamento, né? Mas você vê que um grande escritor, professor, não é o C.S. Lewis não foi qualquer pessoa, né? Ele diz tudo isso, ele nos traz. Eu quis trazer o Armagedon, quis lembrar você da boa leitura, né? Um bom sapato é um sapato que você não percebe que está usando. A boa leitura se torna possível quando você não precisa pensar conscientemente nos olhos, na luz, na impressão ou na ortografia. Então, foi para mim um prazer reler o Armagedon, participar do evento e trazer ele aqui como o primeiro livro do mês, e que o Palco Iluminado está indicando. Ele está aqui, ó, bem brilhosinho no palco, vai estar aqui durante o ano todo. E, para encerrar, eu vou fazer somente a leitura do prólogo, né? Vou dizer que eu adoro. Eu faço questão que meus livros tenham as dedicatórias, a sua foi assim: para Bernadette Bruto, que merece todas as homenagens destinadas às forças do bem. Aí aqui foi 5 de setembro de 2023, no primeiro lançamento. Obrigada, Alexandre, pelos desejos. Desejo da mesma forma também que o início de ano seja bom. Então, por isso, eu deixo a mensagem do Armagedon, o prólogo de um trecho do poema do próprio Alexandre, que diz o seguinte: mas o sol não se apagou, a paz das armas não vingou. Um tênue facho brilhava na alma reprimida, um fio de vida animava a carne ferida. Pois vamos se animando. Aqui tem vista-se de pensamentos positivos. Deixei aqui pendurado hoje. Vamos começar o ano com essa energia, cultivando uma vida de leituras e trazendo aqui para o palco iluminado muito livro que merece ser lido. E vamos, que temos muita coisa boa para mostrar. Até o próximo programa. Não me esqueçam num canto qualquer. Lembra do mote? Só não me esqueça num canto qualquer.